Olá, bem-vindos alunos a mais uma aula de língua portuguesa. Bom dia! Voltando hoje às aulas presenciais, mas alguns alunos ainda permanecerão em casa, então eu me sinto aqui na obrigação de gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Para postar aí nos grupos. Então, os grupos presenciais, eles vão ser divididos em dois, né? Grupo A e grupo B, né? Da turma do sexto A e da turma do sexto B. Até aí, tudo beleza. Quem vai ficar em casa também vai ter direito, né, às aulas online. As mesmas atividades, mesmo assunto. E eu vou estar aqui gravando vídeo para vocês, porque eu não vou conseguir dar essa aula online para vocês, como a gente fazia no Meet, porque eu vou estar em sala de aula nesse horário, ok? Então, mas vamos lá. Eu preferi, já que está havendo essa volta, né, de alguns alunos para a escola, fazer uma revisão de alguns assuntos, não todos, mas os principais assuntos. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer essa revisão, ok? Vamos fazer uma revisãozinha de assunto, para não ficar nessa assim de, não, fica meio ruim, né? Ver assunto novo. Vamos relembrar esses assuntos antigos para a gente depois partir para algum assunto novo, ok? Então, hoje, eu me vi aqui, né, fiz algumas pesquisas, olhei o que a gente já viu, e eu senti necessidade de dar essa aula sobre língua e linguagem, os tipos de linguagem, e sobre substantivos. A gente vai ver essas duas aulas hoje, né, sobre língua, linguagem, os tipos de linguagem e substantivos, para depois fazer o exercício, tá ok? Não vou fazer mais formulário, vocês vão ter que tirar foto do caderno e mandar para mim no meu privado, quem tiver online, tá? Quem estiver na escola não vai precisar fazer isso, porque vai responder no próprio caderno, ok? Mas quem tiver só online vai ter que fazer isso também, copiar as respostas no caderno e mandar para mim a foto. Tá valendo? Então vamos lá. Língua e linguagem. Esse assunto a gente viu lá no comecinho do ano e a gente vai relembrar aqui. Linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e suas e outras manifestações. Então, a linguagem ela é muito ampla, tá? A linguagem a gente tem a mímica, quadros, charges, dança, palavras. Então, tudo é linguagem. Tudo é linguagem. Teatro, música, tudo é um tipo de linguagem, tá? É uma forma que você se manifesta, uma forma que você se comunica, tá? Então, tudo é linguagem. A língua, por outro lado, é um conjunto organizado de elementos, sons e gestos que possibilitam a comunicação. Então, do jeito que eu tô falando aqui para vocês, eu tô usando a linguagem. Se eu soubesse linguagem de sinais, que eu não sei, eu estaria também usando uma língua, né, que é a linguagem, né, de Libras. Então, a língua é diferente da linguagem. Tudo é linguagem. Tudo que a gente passa é comunicação. Já a língua é um organizado mais, um conjuntozinho mais, né, diferente. Tipos de linguagem. Então, a gente tem a linguagem verbal, que é essa que eu estou utilizando de falar, de me comunicar. A linguagem verbal é aquela que utiliza palavras para transmitir uma mensagem. Por exemplo, uma carta. Uma carta tem a linguagem verbal, porque está escrita ali as palavras. Então, quando a gente fala, quando a gente escreve, é a linguagem verbal, tá? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Palavras escritas, palavras faladas. Então, isso é a linguagem verbal, tá? A linguagem não verbal, já está dizendo, não tem verbo, não tem palavra. Ela é não verbal. A linguagem não verbal utiliza imagens, sinais, gestos, entre outros, para transmitir uma mensagem. Por exemplo, o emoji, né? Que são aquelas carinhas que a gente coloca lá no WhatsApp, por exemplo, que a gente bota sorrindo, bota aquele que tem uns coraçãozinhos assim nos olhos, que tá, né? Ai, amei, né? Então, os emojis é uma linguagem não verbal. Quando você tá na rua, tá longe da pessoa, você está cumprimentando aquela pessoa sem palavra nenhuma. Isso é uma linguagem não verbal. Um abraço, um sorriso, você chorando, né? Porque você está demonstrando alegria, tristeza. É linguagem não verbal. Então, coloquei aqui alguns exemplos, né? De linguagem não verbal. Gestos, sinais, sons, cores,
imagens, desenhos, expressões faciais, tudo isso é linguagem não verbal, tá? Aí a gente tem a mistura das duas, da verbal com a não verbal. Porque a gente tem só a verbal, tem só a não verbal e tem a mistura das duas, que a gente chama de mista ou híbrida, porque é uma mistura desses dois tipos de linguagem. A linguagem mista, por sua vez, é uma combinação de linguagens verbal e não verbal, ou seja, além de palavras, ela faz uso de recursos visuais, como os quadrinhos, por exemplo, né? Que a gente vê quadrinho, vê a imagem e vê personagens falando. Por exemplo, um filme. Um filme é uma linguagem mista, a gente vê os personagens conversando e vê a imagem deles, né? Por exemplo, um teatro, né? Os quadrinhos mesmo, o desenho. Então, é linguagem híbrida. Claro, claro. Tem quadrinho, por exemplo, que não tem mensagem nenhuma e aí é não verbal, né? Por exemplo, a placa de trânsito. Tem placa de trânsito que só tem, por exemplo, aquele é cortado. A pessoa olha assim, o que significa se é cortado? Não estacione. Tem placa que tem um nome, né? Velocidade máxima permitida, 80 km. Essa daí, uso visual que mostra algum carro, mostra a imagem dos 80 bem grande, né? Então, essa daí é híbrida, porque ela está mostrando a imagem e a palavra. Então, a híbrida é isso. A mista também, né? A gente pode chamar de híbrido ou misto. Ela traz as duas, né? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Filmes, quadrinhos, charges, cartoons, tirinhas, placas, outdoors, cartazes de publicidade. Então é isso, né? A gente vai ter a linguagem, que pode ser a dança. A dança é o quê? É uma linguagem corporal, né? Você pode dançar até sem música. Então, você está usando uma linguagem não verbal, porque você está usando a música, assim, para dançar, mostrando alguma coisa, alguma mensagem que você quer passar com o corpo, né? Então, é não verbal. Se você colocar música, aí ela vai ficar híbrida, porque tem a letra e tem a dança, né? Então, assim, é muito sutil, né? Se você escreve um texto, você vai ter só não verbal. Se você lê o texto e fica fazendo gestos, né? Ah, meu Deus, eu fiquei triste e chorei. Depois eu fiquei feliz. Você tá lendo o texto. Então, aí você vai ter a mista. Então, a gente tem a verbal, que é só palavras. Tem a não verbal, que não tem palavra nenhuma. E tem a mistura das duas, que é a mista ou híbrida, certo? Aí também eu achei interessante fazer essa revisão de substantivo. O que é substantivo? Né? São palavras que indicam os seres em geral, reais e imaginários, nomes de pessoas, animais, lendas, objetos, lugares. Então, tudo que a gente nomeia é substantivo, tá? Olho é substantivo, cabelo é substantivo, parede é substantivo, Luciene, que é meu nome, né? É substantivo. Celular, nuvem, lua, estrela, sol, carro, mãe, pai, José, Maria, é tudo substantivo. Garfo, faca, carne, boi, vaca, cavalo, é tudo substantivo. Grama, flor, mar, areia, concha, é tudo substantivo. Rede, cama, mesa, cadeira, tudo que a gente dá nome, pizza, lasanha, é tudo substantivo. Brinquedo, televisão, tudo que a gente dá nome é substantivo. Deu nome, que objeto é esse? É tal coisa, é um substantivo. Tá? É substantivo. Só que o substantivo ele vai se dividir em vários tipos. Eu vou frisar aqui para vocês os três que eu acho assim mais, principalmente dois, né? O terceiro eu botei porque é importante a gente ver. Então, assim, nesse primeiro momento a gente vai ver esses três. Depois eu vou decidir se eu coloco os outros ou já parto para outro assunto. Eu vou analisar aqui direitinho, dependendo desse contexto aqui, para a gente ver, tá? Porque esses aqui são os mais importantes. São os que a gente bate o olho e pá, né? Não que os outros não sejam. Mas, assim, para o nosso contexto aqui de volta, eu também não posso dar, senão eu não vou dar nada nesse bimestre de assunto novo. Então, mas vamos fazer esse apanhado geral aqui, né? Substantivos, eles se classificam em comum, próprio, coletivo, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo e derivado. É um assunto bem longo, né? Bem extenso, bem longo.
Mas aí a gente vai ver 3. Vai ver o comum, o próprio e o coletivo. Principalmente o comum e o próprio, porque ainda tem muita confusão, tá? Tem muita confusão ainda, né? Porque o comum e o próprio, o comum a gente sempre vai escrever com letra minúscula. O próprio a gente sempre vai escrever com letra maiúscula, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Que a gente vai ver aqui agora. E também tem um coletivo, tá? Vamos lá. Substantivos comuns são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie. Eles são escritos com letra minúscula, né? Então, grilo, noite, casa, homem, que eu coloquei a frase aí, ó. O grilo cantou a noite toda na casa do homem. Então, grilo, noite, casa e homem são comuns. O menino e a menina ganharam roupas. Menino é comum, menina também é comum e roupas também é comum. A televisão caiu da cadeira, vixe, espatifou. Espatifou essa televisão. Televisão, eu esqueci de sublinhar, vou sublinhar aqui, né? Televisão é comum e cadeira também é comum. Então, a gente vai sempre escrever o comum de letra minúscula. Sempre de letra minúscula, tá certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidinho. O vídeo deu uma travadinha, mas tô voltando. Então, como eu tava dizendo aqui, que a televisão se espatifou, né? Se espatifou no chão, caiu no chão aí. Então, televisão é comum, cadeira é comum. Eu vou depois passar um sublinhado aqui na televisão que eu esqueci, tá bom? Então, vamos lá. Substantivos próprios. Substantivos próprios, eles denotam um elemento individual que tem o nome próprio dentro de um conjunto, sendo grafado sempre com letra maiúscula. Então, assim, eu não posso pegar como eu já peguei, tenham cuidado com isso, certo? Meu nome, por exemplo, com letra minúscula, é o nome de uma pessoa. É próprio. Tem que ser escrito com letra maiúscula, minha gente. Deus. Eu vi Deus essa semana num cartaz de uma pessoa, né, de uma menina, não é da turma nenhuma de vocês, não. Letra minúscula. Tem que ter cuidado, gente. Deus é um ser, é uma pessoa, né? Um ser de luz, é o nosso Criador. É escrito com letra maiúscula. Deus é com letra maiúscula. Então, todos os nomes de pessoas. Se, por exemplo, eu tenho um gatinho, aí, sei lá, eu boto o nome... Gato é comum. Comum. Gato é com letra minúscula. Mas se eu dou um nome pro gato, Mimi, sei lá, é letra maiúscula, né? Então, nome próprio sempre é escrito com letra maiúscula. Tem que tomar cuidado com isso aí, certo? Tem que tomar cuidado porque é escrito com letra maiúscula. O nome da cidade, Cuité de Mamanguape. Eu já vi gente escrevendo Cuité de Mamanguape, letra minúscula. Não pode. É letra maiúscula. Por exemplo, vou lá pra cima. Vou aqui pra cima, só pra mostrar aqui, ó. O cabeçalho da escola. Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Luiz Joaquim dos Santos. Maiúsculo. É o nome de um estabelecimento de ensino. Já vi Luiz com letra minúscula, Joaquim, gente, é o nome de uma pessoa que já viveu, já morou, foi importante em Cuité, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes. O nome de vocês, eu já vi até vocês escrevendo o nome com letra minúscula. Gente, nome próprio com letra maiúscula. Começo de frase também é com letra maiúscula. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos. Porque esses detalhezinhos tiram um pouco o foco, tiram um ponto. Então, tem que tomar cuidado, tá certo? Tô puxando a orelha de vocês, é para o bem de vocês, tá? Então, ó, Cuité de Mamanguape é uma cidade que fica no Brasil. Cidade eu deveria ter colocado aqui embaixo, que é simples, que é comum. Eu vou colocar lá também, cidade é comum, tá? Cidade é comum, certo? Eu sublinhei porque é um substantivo, só que é um substantivo comum. Eu vou colocar lá que é comum, tá? Cuité de Mamanguape é próprio, porque é o nome da cidade, tá? E Brasil também é próprio. Olha a diferença. Cuité de Mamanguape é escrito com letra maiúscula porque é próprio. Cidade é minúscula porque tem muitas cidades, né? Cidade é comum. E Brasil é maiúsculo porque é o nome do nosso país. Eu também já vi gente escrevendo Brasil com B minúsculo. Não pode. É maiúsculo.
Maria e Pedro moram perto da praça Pedro I. Então, nome de praça, nome de rua, né? Rua, sei lá, Rua 2 de Agosto. É maiúsculo, que é o nome de uma rua. O nome da cidade, o nome da rua, o nome do animalzinho, o seu nome, o meu nome, o nome de uma padaria, o nome da igreja, o nome da escola, o nome do supermercado. É isso. Você pode ver, você vai andar na sua cidade, você vai ver lá o supermercado escrito com letra maiúscula. Supermercado Smart, né? Lá em Mamanguape, hiper, né? Bom preço. Loja Emanuele, é escrito com letra maiúscula. Americanas, com letra maiúscula, porque é o nome do estabelecimento. O nome de uma farmácia é escrito com letra maiúscula. Então, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Ó, cidade aqui, eu grifei, eu tenho que colocar aqui, eu esqueci, vou colocar que é comum. Por isso que está escrito com letra minúscula, certo? Letra maiúscula sempre em nome próprio, tá ok? Aí a gente vem por último coletivo, mas revisando. Comum, a gente sempre vai escrever com letra minúscula. Mãe é comum. Todo mundo nasceu de uma mãe. Pai é comum, avô, avó. Agora, o nome dessas pessoas é próprio. Então, tem que escrever com letra maiúscula, né? É Mariana, é Ana, é Roberta, é Antônio, é Saulo, sei lá, né? João. É maiúsculo, porque são nome de pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso aí. Comum é minúsculo, próprio é maiúsculo, tá? Coletivos são palavras que representam conjuntos de animais, pessoas, seres, etc. Alguns exemplos, né? Peixe, né? Se eu tiver assim, eita, um conjunto de peixes, muitos peixes, é um cardume, né? Ah, eu pesquei muitos peixes. Eu posso dizer que pesquei um cardume. Ah, eu estava nadando e vi um cardume. Ah, então ela viu peixes. Então, o coletivo é uma palavra no singular que vai dar ideia de muitas coisas. Ela pode ser de animal, de seres, de coisas, de objetos, de muitas coisas, né? Se eu tenho um livro a gente chama esse livro de atlas. É um conjunto de mapas, né? Vários mapas em um livro é um atlas. Gente, a gente pode chamar de leva, multidão, né? Eita, uma multidão vinha ali na rua, ou seja, muitas pessoas. Uma leva vinha ali, muitas pessoas. Os animais de uma localidade, a fauna, né? Vamos proteger a fauna, então vamos proteger os animais. Flora são plantas, vamos proteger a flora, ou seja, vamos proteger as plantas, né? Que é muito importante a gente proteger, né, as plantas e os animais, a fauna e a flora do nosso planeta, é importante, né? Então, o coletivo é isso, é uma palavra no singular que vai dar ideia de muitas coisas. Aí eu coloquei aqui, ó, precisamos defender a fauna e a flora do planeta Terra. O que significa isso? Devemos proteger os animais, fauna e as plantas, flora do nosso planeta. Fui à feira e comprei uma penca, um cacho e uma réstia. Meu Deus, o que a professora comprou na feira? É um enigma? Estou usando os coletivos. Penca, a gente tem penca de uva, penca de banana, desculpa. Cacho que é de uva, gente, desculpa. Penca de banana, voei aqui. Então, penca de banana, cacho de uvas, né? E réstia são cebolas. Réstias são cebolas, né? Então, tem todo esse apanhado de coletivo aqui, né? Terminou o nosso assunto, vamos para a explicação do nosso exercício, certo? Vou explicar aqui. Vocês têm a semana toda para completar esse exercício, né? Porque a gente vai corrigir ele na sexta-feira. Exercícios, né? Sobre língua, linguagem, tipos de linguagem e substantivos. Número 1. O número 1 é para escrever verdadeiro ou falso. V de verdadeiro e F de falso. Então, letra A. A linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra na transmissão da mensagem. Verdadeiro ou falso? Você coloca. As histórias em quadrinhos, geralmente, apresentam linguagem verbal e não verbal. Será que é verdade? Verdadeiro ou falso? As placas de trânsito se utilizam só de linguagem verbal. Verdadeiro ou falso?
Os gestos, os símbolos, os desenhos, as placas são exemplos de linguagem não verbal. Verdadeiro ou falso? Então, você vai ver aí e vai colocar verdadeiro ou falso nas questões, tá? 2. Agora a gente vai ler essa tirinha, né? Esse quadrinho. Tá Cascão, né? De dia, tá de dia, você pode ver aqui, tá de dia. E ele vai entrar na casa dele. Aí ele vê no tapete, limpa os pés. Cascão não é um menino muito limpo, né? Ele não gosta de tomar banho, essas coisas, né? Pelo menos nos quadrinhos. Que a gente precisa, sim, tomar banho, né? Passar desodorante, perfume, ficar bem cheirosinho, né? Botar a roupinha limpinha. É muito bom, né? Então, aí o que acontece? Ele não quer limpar o pé dele. E aí ele dorme do lado de fora de casa. Aí a mãe, Cascão, né? Então, vamos lá. Letra A, nessa tirinha aí, né? Existe somente linguagem verbal? Somente linguagem verbal, quer dizer, não verbal? Ou linguagem verbal e não verbal, a linguagem mista? E aí, o que tem nesses quadrinhos? Somente linguagem verbal, somente linguagem não verbal, ou linguagem verbal e não verbal, né? A linguagem mista. Aí vocês vão me dar a resposta, tá? Aí a gente tem agora o número 3. Observe, né? Pra gente responder. Tem um não tá cortado. Quando tá cortado é proibido estacionar. Quando o não tá cortado, significa o quê? Que pode estacionar. Tem um cigarro cortado. Quando corta assim, é alguma coisa proibida. Então, não pode fumar. E, por último, tem uma pessoa com uma lâmpadazinha. Geralmente é o quê? Ideia! Pensei em alguma coisa, né? Então, que tipo de linguagem a gente tem aqui? Somente linguagem verbal, somente linguagem não verbal ou linguagem verbal e não verbal, ou seja, mista, as duas ao mesmo tempo. Você vai marcar também o X, tá? 4. Observe o modelo desse quadro aqui, ó. Substantivo comum, fulano. Substantivo próprio, João. Então, comum é fulano e próprio é João, né? Conforme o modelo, a alternativa correta é... Você vai marcar a alternativa correta. Substantivo comum, rio. Substantivo próprio, água. Será que rio é comum e água é próprio? Se for, você marca. Só tem uma resposta correta. Substantivo comum, país. Substantivo próprio, Itália. Substantivo comum, planeta. Substantivo próprio, asteroides. Substantivo comum, criança. Substantivo próprio, creche. Substantivo comum, mulher. Substantivo próprio, mãe. Então, qual dessas respostas só tem uma correta? Aí você vai marcar o X, certo? Você vai ver aí, ó, qual é o que tá certo. Os dois tem que estar certo, os dois, tá? Aí só tem uma resposta correta. 5. Vocês vão reescrever as frases, substituindo a expressão que está sublinhada pelo substantivo próprio. Por exemplo, o gato arranhou o sofá. Aí eu posso pegar um nome próprio, qualquer nome próprio, botei lá, Mimi arranhou o sofá. Eu substituí o gato por Mimi. Eu nomeei o gato, tá? Eita, esqueci, vou sublinhar aqui, ó. Vou dar só uma paradinha aqui para eu sublinhar isso aqui, tá, gente? Pronto, já ajeitei, certo? Tava aqui arrumando, já ajeitei. Então, voltando aqui, né? A gente vai substituir o que tá grifado por um substantivo próprio. Então, o gato eu substituí por Mimi. Botei no lugar aqui Mimi. Aí tem aqui, ó, letra A. Aquele garoto é o dono da bola. Aquele garoto eu vou substituir, certo? Por um nome próprio. Eu vou inventar um nome para esse garoto e vou completar aqui a frase. Por exemplo, né? Do jeito que a gente viu aí o gato. Deixa eu dizer assim, deixa eu ver. A mãe fez um bolo. Aí eu sublinho a mãe, por exemplo, né? Então, eu posso dizer, Joana fez um bolo. Eu vou substituir a mãe por um pronome, né? Por um nome próprio, um substantivo próprio. No caso aqui, aquele garoto é o dono da bola. Eu posso, sei lá, botar um nome pro menino aqui, é o dono da bola. Nossa cidade é maravilhosa. Eu posso pegar o nome de uma cidade e substituir. O cachorro roeu o osso. Eu vou pegar o cachorro e vou substituir por um nome de algum animal. A menina é tão perfumada. Vou substituir a menina por um nome próprio. O prefeito deu aumento salarial aos funcionários. Eu vou substituir o prefeito por outro nome, certo? Então, eu vou trocar o nome
né? Que tá aqui sublinhado que aqui a gente tá usando substantivo comum, certo? Por um substantivo próprio, tá? E a última questão, circule os substantivos coletivos das frases. Então, você vai circular os coletivos. O batalhão marchou pelas ruas. Nessa frase, qual é o substantivo coletivo? Aí você vai circular. A esquadrilha sobrevoou o céu. No pasto haviam muitos rebanhos. O porta-aviões pertence à esquadra inglesa. O auditório aplaudiu os músicos. Aquele cientista dedica-se ao estudo da fauna brasileira. A neve encobre a cordilheira. E aí, a gente encerra os nossos exercícios. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, né? Eu posso responder depois, certo? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a correção dos nossos exercícios. Tchau, tchau!